Deus te abençoe. Graças a Deus. Sejam muito bem-vindos ao programa Mudança de Vida hoje. Muito obrigada por estar aí. Que Deus te abençoe muito e a toda a sua família também. Nós estamos nesta fé. 52 dias. 52 dias para a restauração da vida de todo o que crê. Por 120 anos os muros de Jerusalém ficaram em ruínas. Mas um homem com uma outra fé, outro espírito, outra visão, altamente decidido e comprometido, se comprometeu totalmente, estava totalmente comprometido, como ele mesmo disse, nós estávamos totalmente dedicados ao trabalho. Ele fez algo que ninguém conseguiu fazer, porque ele se dedicou, porque ele focou, porque ele se lançou naquele projeto de restauração, de uma maneira que não teve espaço, ele não deixou espaço para nenhuma situação contrária a entrar. E olha que tiveram muitas situações, várias, para impedi-lo, para desanimar, para frustrar. Mas nada, nada, nada foi capaz de desviá-lo da direção. Nada. Ele permaneceu focado, bem direcionado, comprometido, animado. Ele não deixou que nenhuma emoção negativa roubasse o espírito dele, a atenção dele. Ele não foi guiado por emoções, mas totalmente pela fé. A Bíblia diz que a palavra do Senhor divide alma e espírito, que é razão de emoção. Quando uma pessoa fica com a palavra, as emoções não controlam mais. Mas sim a palavra. Ela consegue manter aquilo que ela sabe ser correto. Aquilo que ela sabe que é certo. Ela não é mais guiada por sentimentos, por emoções. Por isso que a vida dela prospera. Porque não há mais oscilação. A mente não é mais dividida. Não há divisão. Há convicção. Não há dúvida. Há certeza. E com convicção de fé, aquele homem fez o que ninguém fez. Por 120 anos, ninguém conseguiu mudar aquela situação. E ele mudou em 52 dias. Porque o espírito era outro. É o que eu sempre falo. Muda a fé, muda a visão, muda o espírito, os resultados mudam. O que você não pode fazer é aceitar e ficar parado no mesmo lugar. Porque se nada mudar, nada mudará. Essa é a mais pura verdade. Então, em todos os nossos templos, clamor dos 52 dias às 7, 9, 15, 19, 30. Amanhã, às 7 em São Paulo e ao meio-dia em todos os templos. Domingo, Santa Ceia do Senhor, consagração dos dizimistas. Clamor dos 52 dias e o jejum da manutenção dos projetos de conquistas. Um dia de poder, de milagres especial. Em nome de Jesus. Olha o que diz aqui, em Deuteronômio 23. Vamos ler do 3 até o 8. Nenhum amonita, ou moabita, ou qualquer dos seus descendentes, até a 10ª geração, poderá entrar na Assembleia do Senhor. Sabe por quê? Olha aqui. Pois eles não vieram encontrar-se com vocês com pão e água no caminho quando vocês saíram do Egito. Além disso, convocaram Balaão, filho de Beor, para vir de Petor, na Mesopotâmia, para pronunciar maldição contra vocês. No entanto, o Senhor, o seu Deus, não atendeu Balaão e transformou a maldição em bênção para vocês.
pois o Senhor, o seu Deus, os ama. Não façam um tratado de amizade com eles enquanto vocês viverem. Isso não é forte? O Senhor disse, ó, nenhum amonita ou moabita vai poder entrar na minha presença. Sabe por quê? Porque quando vocês passaram, vocês vieram do Egito, eles tiveram a oportunidade de abençoar vocês com pão e água. Além deles não fazerem isso, eles ainda contrataram um profeta corrupto, chamado Balaão, para amaldiçoar vocês. Mas, o que o Senhor fez? O Senhor pegou aquela maldição e transformou em bênção. O Senhor fez com que aquela maldição se revertesse em bênção para Israel. E aí o Senhor disse assim, ó, porque o Senhor os ama, não façam um tratado de amizade com eles enquanto vocês viverem. Não façam aliança com eles, amizade com eles, porque a minha bênção não está com eles. Eu não os abençoei. Porque o Senhor tinha feito uma promessa a Abraão. 7 promessas. E dentre elas, abençoarei os que te abençoarem. E amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Então, aquelas pessoas, aqueles povos, tiveram a oportunidade de serem abençoados por Deus, abençoando Israel. Mas eles escolheram, optaram por não fazer nada e ainda tentar prejudicar. Que foi o pior. Além deles não ajudarem, eles ainda trabalharam para prejudicar. E aquilo fez com que eles pegassem com as próprias mãos um problemão. Maldição. Quando uma pessoa anda com Deus, infidelidade. Essa promessa, essas 7 promessas que Deus fez a Abraão, elas passam a ter poder sobre a pessoa que passa a andar com Deus. Ela possui, ela tem direito a essas promessas. Entendeu? Ainda a Bíblia diz que se nós estamos em Cristo, somos herdeiros da promessa. Herdeiros da promessa. Então, aquilo que o Senhor fez a Abraão, que ele prometeu para Abraão, nos pertence também. Também é para nós. Então, quando uma pessoa realmente está em Deus, quem abençoa a vida dela é abençoada. É abençoado. Mas quem amaldiçoa, pega problema. Os amonitas e moabitas pegaram um problema que eles não precisavam pegar. Eles poderiam ter ajudado Israel, mas além de não ajudar com pão e água, já teria sido suficiente. Eles ainda contrataram Balaão, que era um profeta corrupto, para lançar maldições na vida de Israel, na vida do povo de Deus. O que aconteceu? Eles foram excluídos. Eles pegaram um problema para eles que eles não precisavam ter pegado. Sabe quando uma pessoa vai lá e pega um problema que ela não precisava pegar? Foi isso que os amonitas e moabitas fizeram quando, além de não ajudarem Israel, ainda tentaram prejudicar. E sabe o que o Senhor falou?
toda aquela maldição que eles trabalharam para lançar sobre Israel, o Senhor transformou em bênção. Então, aquilo que era para ser um problema na vida de Israel se transformou em bênção. E aquilo que eles esperavam atingir, que era Israel enfraquecido, amaldiçoado, voltou contra eles. Então, a situação deles ficou muito grave e a de Israel melhor. Israel saiu melhor daquela situação. Uau! Israel saiu melhor. Toda uma situação foi criada para prejudicar Israel. Toda uma situação. E aquilo só beneficiou Israel. É o que Deus está falando para você. Às vezes alguém teve a oportunidade de fazer algo bom por você, além de não fazer, tem tentado te atrapalhar. Tem tentado criar problemas para você, mas o Senhor, através desse programa, está dizendo: eu vou transformar a maldição em bênção na sua vida. Sabe o que o Senhor quer que você saiba? Ele quer que entre na tua cabeça? Que seja lá o problema que você está vivendo, isso vai voltar em bênção para você. Tudo isso vai te beneficiar, vai ser revertido em seu favor. Toda essa situação vai te beneficiar, vai voltar em teu favor. Tudo vai voltar em teu favor. Toda essa maldição, esse problema que é uma maldição, essa situação que se levantou para te prejudicar, alguém, um amonita, um moabita que tem lutado para te prejudicar, além de não ajudar, ainda contratou um Balaão, um profeta corrupto, para tentar te prejudicar. O Senhor está dizendo: tudo isso que se levantou na tua vida vai voltar em seu favor. Deus vai transformar a maldição em bênção. Deus vai fazer isso voltar em bênção para você. Olha, o Neemias também falou sobre isso. Deixa eu ler isso aqui para você, ó. Neemias 13. Naquele dia, o livro de Moisés foi lido em alta voz diante do povo. E nele achou-se escrito que nenhum amonita e moabita jamais poderá ser admitido num povo de Deus, pois eles, em vez de darem água e comida aos israelitas, tinham contratado Balaão para invocar maldição sobre eles. O nosso Deus, porém, eu amo essa palavra. Aleluia. Tá ouvindo? Nem pisca. Nem pisca. Olha isso aqui. Se isso não é forte demais, meu Deus, é demais. O nosso Deus, porém, transformou a maldição em bênção. Quando o povo ouviu essa lei, excluiu de Israel todos os que eram de ascendência estrangeira. Ou seja, de imediato já tiraram tudo aquilo que não era bênção. O nosso Deus transformou a maldição em bênção. Ó, Deus vai reverter situações que se levantaram com uma força, talvez para te destruir. Para te destruir. Deus vai reverter toda essa maldição em bênção. E todo esse problema, esse problemão que chegou até você para assim te destruir, desabar, acabar com tudo, vai voltar em seu favor. A maldição, Deus vai transformar em bênção. E quem teve a oportunidade de te abençoar, de ficar do teu lado, teve a oportunidade, mas além de não ajudar, ainda quis te atrapalhar. Todo esse trabalhar contra você vai voltar contra eles e em seu benefício, vai reverter em seu benefício. O Senhor vai reverter em seu favor.
estudo, toda essa força maligna para te prejudicar. Quem está tentando fazer isso vai voltar para eles. E você vai sair melhor dessa situação. Escuta o que eu estou falando pelo Espírito Santo de Deus. Israel saiu melhor daquela situação. Até um profeta foi contratado, um sujeito corrupto, para atrapalhar a vida de Israel espiritualmente. Mas não pôde, porque o Senhor não deixou. Muito pelo contrário, ele foi obrigado a abençoar. Ele foi obrigado. Ele que foi contratado para amaldiçoar, foi obrigado a abençoar. E aquela maldição que ele queria, que ele foi contratado para lançar sobre Israel, voltou para os amonitas e moabitas. E ele foi obrigado por Deus a abençoar Israel. Você tem a certeza que a maldição Deus vai transformar em bênção na sua vida. E que tudo isso será revertido em seu favor. Você vai sair melhor dessa situação. Pode ter certeza. Deus não manda essa palavra por acaso, não. A palavra do Senhor não volta vazia. Quando Deus fala algo com a gente, aquilo se cumpre. E se você está aí ouvindo essa palavra, você pode ter certeza que é o que você vai viver, se você perseverar confiando no Senhor. Creia nisso. Mantenha o espírito. A maldição, Deus vai transformar em bênção. Se crer e desejar, quiser orar comigo. Prepara algo que queira que receba a oração. Eu volto já para nós orarmos. Resume para mim a tua história. Vamos enxugar agora todo mundo. Como era a sua vida antes de você chegar no ministério e como é que está a sua vida hoje? Bispo, quando eu cheguei no ministério, eu era uma pessoa muito triste. Eu não sei, eu tinha trabalho, nunca me faltou nada, mas eu era triste, eu tinha um vazio dentro de mim. E a primeira coisa que Deus fez foi isso, né? Me curou. Hoje, eu tenho um agradecimento. Todos os dias eu falo para Deus, bendita a hora que o Senhor me colocou nesse ministério. E aí você vai aprendendo a viver, você vai aprendendo a lutar. Mas em 2011, foi o diferencial na minha vida. Minha mãe teve um problema de saúde muito grande, que eu tive uma fé que só aqui que eu aprendi. E tudo que eu pedi a Deus, fiz 50 jejuns para esse propósito. E o que eu pedi para Deus, Ele fez. O Senhor foi lá em casa, o Senhor viu a situação. E assim, tudo. Como eu pedia nas orações, Deus me honrou. E aí eu entendi que Deus estava me preparando para, dali para frente, eu saber lidar com as coisas, né? E agir mesmo. E minha fé, ela não é mais a mesma. De 2011 para cá, ela é outra. E eu percebo que, eu cresço cada dia mais. Só que, as lutas vêm, os problemas vêm, e às vezes você dá uma acomodada. Mas, como eu venho aqui perseverante, então, quando você está meio assim, eu chego de um jeito, eu saio de outro jeito. E eu estava com uma dívida, sabe, bispo, que há 2 anos aí que eu não conseguia pagar essa dívida. E eu falava, Deus, eu sou dizimista, eu sou ofertante. No começo do ano eu fiz um voto alto que eu não podia. Se for ver essa dívida, falar, puxa, você está devendo e não pode fazer. Então, você está abrindo mão. E eu falei isso para Deus, eu vou abrir mão. Eu não vou deixar de fazer meu voto. É parcelado, vai até o final do ano, mas eu vou. O que eu pus no meu coração, eu vou fazer. E aí, bispo, segunda-feira aqui, eu clamei muito, sabe, por essa situação. Falei, Deus, eu não aceito. Eu não gasto meu dinheiro ilicitamente com nada, eu dizia minha oferta. Se eu vier 3 vezes no culto, eu não aceito sair daqui e não dar R$1, porque o que eu recebo aqui dentro é, não consigo, sabe? Eu posso vir aqui em todos os cultos, eu vou ofertar em todos os cultos. Nunca de mãos vazias. Desde que eu pisei aqui, sabe? Eu entendi isso. Aí eu clamei tanto aqui segunda-feira, e eu falei para Deus, o Senhor vai criar um meio. Na terça-feira, bispo, eu recebi uma direção para pagar essa dívida. Eu fiquei pensando, aí na quarta-feira eu vim no culto, terminou o culto, eu procurei o pastor Ortidones, conversei com ele, expliquei a situação para ele. Aí ele me orientou certinho como fazer. Na quinta-feira eu paguei essa dívida. Eu não tenho um centavo dessa dívida. E não tinha condição.
Só que aí, bispo, ontem, lá na igreja da Mirasolândia, eu me lembrei de uma coisa. O senhor fala muito assim, ó, cuida das coisas de Deus, Deus cuida das suas. Desde o ano passado, eu lá em Mirassol, quando teve aquele evangelismo para reinaugurar lá, eu fui. E eu fiz um voto com Deus ali. Falei, Deus, eu vou voltar a fazer, porque eu já fiz trabalho, sabe, de evangelismo, fiz todos os trabalhos que tinha, e eu parei. Eu falei, Deus, eu vou voltar. Aí passou o ano todo, eu não voltei. No começo do ano, eu falei para Deus, eu vou fazer o trabalho do asilo. Aí, a semana passada, bispo, Deus me trouxe a memória, e ainda para ajudar, usou uma grande amiga minha, Marta, que é obreira daqui, para falar, vamos fazer o evangelismo? Aí Deus falou, passou um ano, você não voltou, está meio ano, você não voltou. Bispo, eu comecei sábado passado. Fiz o evangelismo de manhã, fiz o asilo à tarde. Quinta-feira, eu paguei a dívida. Cuida do que é de Deus, Deus cuida do que é seu. Feliz? Muito feliz. Boca cheia de rir? Eu não tinha condição, bispo. Deus me honrou e criou meios, eu paguei integralmente essa dívida. Atenção, Araçatuba e região. Sexta-feira, dia 15 de agosto, às 19h30, Bispa Cléo Ribeiro Rossafo realizará uma grande reunião na cidade de Araçatuba. A glória desta última casa será maior do que a da primeira, e neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. O culto será realizado no Templo do Ministério Mudança de Vida, na rua Marcílio Dias, 1849, Novo Paraíso. Coloque o Senhor em primeiro lugar na sua vida. Convide sua família. Faça sua caravana. Venha tomar posse das promessas que Ele tem para você. Momento da oração. Ó Deus de Israel, eu peço, meu Deus, que essa palavra possa dominar a vida dessa pessoa, inundar a alma dela. Que o espírito dela venha reviver neste momento com a convicção, total convicção. O Senhor está dizendo e o Senhor vai cumprir. Tudo isso vai voltar em benefício para ela. A maldição o Senhor vai transformar em bênção. É o que o Senhor está prometendo. O mal talvez tenha tentado com toda a força prejudicá-la. Mas tudo está favorecendo e está sendo trabalhado para favorecê-la. Então que essa pessoa levante o espírito, confie no Senhor, não desvie o olhar, mantenha-se, que ela não se desvie, que ela se mantenha firme, focada, confiante, confiando no Senhor. O Senhor vingou Israel da maneira certa, porque só o Senhor pode nos vingar e o Senhor sabe muito bem como fazer. O Senhor reverteu aquela situação que era grave em favor de Israel. Israel saiu melhor daquela situação e terminou muito melhor. E é o que o Senhor está falando para essa pessoa. Você vai sair melhor desse problema que se levantou. Isso vai se reverter em seu favor. Passa do teu sangue sobre ela. Que o nível de confiança dela seja elevado. Que ela eleve o nível de confiança dela. Que ela confie e que ela se mantenha firme. Porque o Senhor é um Deus poderoso e que quando dá uma ordem, ninguém pode impedir. Ninguém pode impedir os seus planos, ninguém pode frustrar os seus planos. Seus planos não podem ser frustrados. E quando o Senhor determina, ninguém, mas ninguém pode invalidar, meu Pai. Operando o Senhor, ninguém pode impedir mesmo. E quando o Senhor é por uma pessoa, ninguém pode ser contra. Como diz sua palavra, se Deus é por nós, ninguém pode ser contra nós. Pode até se levantar, mas não prevalece. É o que o Senhor diz. Não prevalecerá. Não prevalecerá. Nenhum amonita ou moabita prevaleceu contra Israel. Mas eles saíram honradíssimos. A maldição foi transformada em bênção. O problema que foi criado, gerado, beneficiou a vida deles. Deus abençoa essa pessoa com esse entendimento. Abençoa todos que enviaram seus pedidos para oração. Que sejam todos muito honrados. Tenham suas respostas, vivam seus milagres. Eu consagro tudo que foi colocado para receber oração,
água, azeite, documentos, peças de roupas, fotografias, alimentos. Eu abençoo agora. E determino tudo mudado, definido, transformado, que o enfermo seja curado, o oprimido liberto, que essa situação amarrada seja desamarrada, que essa injustiça caia por terra, em nome de Jesus. Eu não sei o que essa vida vive agora, mas eu declaro vitórias agora na vida dela em nome de Jesus. Receba a vitória agora em nome de Jesus. Eu abençoo os meus amigos e companheiros semeadores. Essas pessoas fiéis, leais, tementes que têm semeado no programa Mudança de Vida hoje. Que sejam muito prosperadas. Porque elas têm abençoado esse programa, é uma boa terra, então elas têm direito a grandes colheitas. Desperta, meu Deus, mais semeadores. Pessoas que têm sido abençoadas, alimentadas por esse programa, alcançadas, que têm encontrado conforto aqui, por intermédio dele, elas têm sido abençoadas, curadas, libertas. Que elas deem esse passo de fé, que elas semeiem no programa Mudança de Vida, porque eu sei que essa é uma boa terra, eu sei que isso vai voltar para elas, grandes vitórias, promessas serão materializadas, eu sei que elas serão abençoadas com essa atitude de fé. Então desperta mais semeadores. Ó meu Deus, o Senhor dá semente é para quem semeia. Nós precisamos de novos semeadores e eu oro para que o Senhor levante novos semeadores. Nós dependemos, meu Deus, dessa fé, da fé do teu povo, porque a tua obra é sustentada pelo teu povo. E que esse espírito da fé domine a todos. Pai, onde esse programa estiver chegando, que a palavra de hoje esteja alegrando vidas e levantando com poder. Eu abençoo a todos e tomo posse de milagres, porque eu sei que a maldição será transformada em bênção. Obrigada, Deus. Amém. Amém, amém. Graças a Deus. Amém. O número do Disque Vida é 0, operadora 11, 32969449. Celso Garcia, 777 no Brás, é onde eu fico. Onde vou estar domingo às 9, abrindo o jejum da manutenção dos projetos de conquistas, celebrando a Santa Ceia do Senhor, e quem não toca no corpo do Senhor não tem parte com ele. Consagrando os dizimistas e realizando o clamor dos 52 dias. Teremos um dia especial e poderoso. Não quebre o propósito, se aproxime de Deus, ele vai se aproximar de você, com poder. Aliás, eu gosto de falar isso. Está escrito que o Senhor gosta de se mostrar forte na vida daqueles que o buscam. Deus abençoe muito você. Conte conosco do Ministério Mudança de Vida. E se o Senhor Jesus não voltar, eu vou continuar aqui, falando de vida e mudança de vida. Bom dia, amém. Atenção, Araçatuba e região. Sexta-feira, dia 15 de agosto, às 19h30, Bispa Cléo Ribeiro Rossafo realizará uma grande reunião na cidade de Araçatuba. A glória desta última casa será maior do que a da primeira, e neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. O culto será realizado no Templo do Ministério Mudança de Vida, na rua Marcílio Dias, 1849, Novo Paraíso. Coloque o Senhor em primeiro lugar na sua vida. Convide sua família. Faça sua caravana. Venha tomar posse das promessas que Ele tem para você.